Eu reuni aqui nessa lista 8 hábitos/atitudes que atrapalham no desempenho do seu treinamento. Eu fiz isso porque converso muito com os meus alunos há muito tempo, directs, mensagens, comentários. Então eu vou reunir aqui os 8 e vou colocar para que vocês cortem, né, esse tipo de acontecimento para que a hipertrofia aí deslanche. Clica no gostei, se inscreva no canal. Vamos para o nosso número 8. Exagerar no treinamento. Pessoal, já fiz um vídeo sobre isso. Lembra sempre de procurar Leandro Treino Mais Treino quando tiver qualquer dúvida aqui no YouTube. E o que eu vejo mais nos meus alunos da consultoria, quando estão acabando de entrar, é a questão de treinar errado para mais. Vocês acreditam nisso? Olha, de cada 10 alunos novos que eu vou atender, sei lá, tipo assim, 5, 6... o erro de treino está em treinar errado para mais. E os outros 4 é para menos? Não. Às vezes um é para menos, o outro é porque não faz determinado exercício, o outro é porque não... Mas, assim, 50% treina errado para mais. Então, quer dizer, eu sei que tem gente que não consegue ainda visualizar isso, mas se você pegar um livro e ler, você vai ver que se você agrediu o seu músculo, você deteriorou ele, você tem que recuperar e supercompensar. Se você atacar ele de novo, ele nunca vai responder. Um exemplo idiota, mas que é muito bom, mas é igual uma ferida. Pensa, fiz uma ferida aqui na pele, beleza. Qual que é o processo normal se eu te fiz um machucadinho? Normalmente vai se criar uma casquinha e depois essa pele tende a ficar um pouco mais grosseira. E aí depois ela tem um pouco mais de resistência. Só que se ela tiver uma casquinha, eu vim lixar de novo, tiver uma casquinha, eu vim lixar, ela nunca vai se aprimorar. Logo, se você treina demais, você está bloqueando os teus resultados. E normalmente o que as pessoas pensam quando estão treinando demais? Estou treinando pouco, vou aumentar. Deve ser isso o problema. Aí aumenta o erro. Até o momento que se machuca ou realmente entra num overtraining perceptível e aí se afasta do treinamento. Então, cuidado com o volume de treino. Número 7. Galera, pelo amor de Deus, aquecimento. Aquecimento não é chegar e girar os braços, fazer assim, ó, assim, não, isso não aquece, tá? Isso não aquece, isso faz você parecer bobo. Então, não vamos ser bobo. Como é que eu aqueço? Com pau, com dor. Porque se o corpo não vê motivos de agressão, para que ele vai jogar sangue no músculo, líquido sinovial na articulação, fazer o coração bombear sangue? Então, como é que eu faço o aquecimento correto? Eu vou pegar o meu primeiro exercício. Qual é o meu primeiro exercício de hoje? Hoje é, deixa eu ver, dia de perna, agachamento. Eu vou aquecer com o agachamento. Quanto eu pego no agachamento? 50 quilos cada lado, sou forte. Então, eu vou aquecer com 25 de cada lado. Quantas repetições eu faria 50 quilos cada lado? Fazia 10. Então, eu vou tentar fazer de 10, 15, 20 repetições com 25 quilos de cada lado. Vou fazer 3, 4 séries. Pô, Leandro, mas aí eu vou cansar. Pô, bicho, mas acabamos de falar, você não vai cansar como vai cansar num treinamento, mas tem que exigir. Então sim, você vai ficar ofegante, você vai sentir um músculo duro, mas é isso que importa. E aí depois você vai e desce o pau no treino. Tem vídeo aqui do aquecimento correto você demonstrando na prática? Tem, então não tem desculpa para errar. Erro número 6. Alimentação ruim. Então, galera, não tem jeito. Isso aí atrapalha pra caramba, todo mundo sabe. Só que o que eu vejo? Pessoas que acham que estão comendo bem e estão comendo mal. Como, por exemplo, qual que é a sua dieta? Tá comendo bem? Tô. O cara já vai até para trás. Fala, o que foi? Vai tomar impulso para me bater? Tá comendo bem? Tô. Como é que você está comendo? Aí ele fala, não. Ó, almoço, alface, tomate, cebola. Sempre tem uma salada. Arroz integral e peito de frango. Beleza. Qual quantidade? Aí você fala, era para falar um número, falou já errou, já está no alfabeto, nós estávamos na matemática. Por que quero dizer isso? Porque o fisiculturista, para fazer uma dieta de bulk, hipertrofia, ele vai comer arroz integral e frango. Pode comer, tá? Não é só isso. Mas se ele vai secar, é a mesma coisa. Ou seja, qualidade e quantidade. Então, muitas pessoas acham que estão comendo bem, quando na verdade estão se alimentando com alimentos de boa qualidade nas quantidades erradas. Então você precisa calcular isso certinho. Número 5, algo um pouco mais prático. No papel tudo é muito bonito. Leandrão, olha aqui meu treino, não tá top? Aí você olha e fala, tá top.
Só que quando vem o dia de perna, o cara pula o treino. Ele fala, ah, não. É que hoje, sabe o que é? O Leandrão postou um vídeo top, eu vou ter que assistir agora, né? Vai que ele apaga o vídeo aí, então hoje eu não vou treinar. Arruma uma desculpa e pula o treinamento, ou pula o exercício, sabe? Nossa, rapaz, queria fazer um agachado, viu? Queria dar uma agachada da hora, mas o cara tá lá, também não vou incomodar. Vou ali, daqui a pouco eu vou ali. Aí fechou a academia. Mas, pô, você chegou 6 da tarde, conversei um pouco. Então, se você estabelecer um bom programa, ou se você está pagando a assessoria do melhor assessoria do Brasil, com toda a humildade do mundo, segue 100%. Número 4. Não é venda, tá? Pelo contrário. Teu fila de espera, eu nem falo tanto da assessoria aqui para não ficar esturricando de gente lá. Mas realmente, se você não tem um bom profissional, você consegue resultado? Consegue. Só que você tem que ter conhecimento. Então o que eu vejo? Temos 2 grupos de pessoas. Pessoas que vão contratar um profissional, beleza, e vão ter resultados. Ou pessoas que vão estudar muito para ter resultado. E tem o terceiro grupo, que nenhum e nem outro. O cara nem quer contratar e nem estuda bosta nenhuma. E aí ele está, né, esperando uma caracterização do futuro. Que aí ele não faz nenhum e nem outro e reclama que não tem resultados. Então você tem que ter esse bom senso. Ou você estuda ou você paga alguém que estudou. Fim. Número 3, a questão do sono. O que pega nisso aqui, pessoal? Eu vejo o pessoal extremamente apegado, assim, eu durmo 6 horas, eu não estou evoluindo por causa disso. Galera, o sono não bloqueia assim o resultado. Como é que o sono bloqueia o resultado? Ele vai bloquear assim, dormiu mal, não consegue treinar, baixou carga, treinamento de má qualidade e tal. A gente sabe que quem dorme pouco tem desregulação da fome, então pode ter mais apetite, menos, aí não faz a dieta. É assim que o sono atrapalha. Não é assim, tipo, estou me sentindo ótimo, estou fazendo tudo 100%, não evoluo porque eu não durmo. Não. A falta do sono vai criar cenários que vão te fazer não evoluir. Por exemplo, dorme pouco, não treina com intensidade, não vai crescer. Então, durma bem, cada pessoa tem a sua quantidade de horas. E se você dorme 6 horas e sente 100% em todas as atividades do seu dia, não se sente cansado nem nada, 6 horas é o seu número. Número 2, o uso dos suplementos sem você acertar a matemática da sua dieta. Então lembra que eu falei? Você tem a quantidade e a qualidade. Vamos dizer que você acertou a qualidade e está acertando a quantidade, acertou a quantidade, acertei. O que eu vou colocar de suplemento agora? Vou colocar um whey. Mas já acertou a quantidade, não acertou? Está faltando proteína? Não. Então não precisa suplementar. Então o suplemento, ele vem para preencher, para complementar. Então primeiro eu tento montar minha dieta sem nada. Fechou aqui, beleza? Então não preciso de nada. Agora não, eu vi que vai faltar ômega 3 porque eu não como peixe. Proteína, o frango demais, então vou tomar um whey. E vou mandar uma vitamina D porque está baixo, eu não tomo sol. Beleza. E não o contrário. Então não gasta dinheiro com suplemento se você não tentou montar a sua dieta sem. Isso é o passo a passo. Você pode ignorar isso, vamos logo para o 1 aí, deixa quieto, eu vou comprar o whey mesmo, multivitamina. Bom, cada um ferra a sua vida como você quer, mas eu não estou vindo aqui à toa para falar. E o número 1 é a questão da mudança de treinamento. Vejo pessoas ficando muito tempo com o mesmo treinamento. Eu troco o treino dos meus alunos uma vez por semana. Eu tenho alguns motivos para isso. Ludicidade, variação de exercícios, você montar sempre de acordo, né, com o dia a dia, etc. da pessoa. Então uma semana pode treinar 3, outra 4. Mas nós temos algumas funções sobre isso e que você precisa entender. Tá? Não que necessariamente você precisa trocar o treino toda semana. Isso é até um capricho meu. Mas você tem que ter uma regularidade por conta de alguns fatores. Se eu falar em 1, 2 minutos vai ficar zoado e eu não faço coisa zoada, eu vou te deixar com esse vídeo aqui, que é sobre a troca de treinos. Então assiste ele, porque é o beabá da minha consultoria de graça. Então, né, vamos lá.